Graça e paz, boa noite. Meu nome é Daniela, sou uma das pastoras da Igreja Batista Betel do Flamengo e você está participando conosco nesse momento da nossa célula online, que é promovida aqui no Facebook da Igreja Batista Betel. Quero cumprimentar nesse momento as pessoas que vão chegando para estarem aqui participando dessa live. Nesses 5 minutos iniciais, a gente aproveita para cumprimentar essas pessoas. Graça e paz, Anderson, boa noite, que bom ter você aqui. A gente cumprimenta as pessoas, abençoa os aniversariantes, portanto, se você tem algum familiar, algum conhecido que você queira parabenizar hoje e utilizar desse espaço para fazer isso, fique muito à vontade. A Rúbia, graça e paz, Rúbia, que bom você sempre aqui. Cristina, a paz do Senhor, seja bem-vinda, Cristina. Quem mais está aí para participar hoje conosco de mais uma live para a glória do Senhor? Lembrando a vocês que na nossa próxima terça-feira vamos estar falando de fé e estaremos falando de fé com os jovens. Teremos um bate-papo ali sobre fé com Marcos, Isaac e Débora. Eu tenho certeza que será uma bênção. Como foi também uma bênção o nosso falando de fé da semana passada com as crianças, né? Teve tanta repercussão, tantas visualizações, porque foi tão bom, tão surpreendente ouvir as crianças falando de fé. Está aqui a Rúbia dizendo: peço oração pelo aniversário da minha mãe, Núbia. Que bênção! Vamos estar orando aqui pela sua mãe, né? Que o Senhor abençoe ela, viu, Rúbia? Em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos. Essa semana também meu irmão Tiago fez aniversário. Quero aqui deixar um abraço imenso para ele. Rogar também, assim como para a mãe da Núbia, né? Assim como para a Núbia, mãe da Rúbia, que o Senhor abençoe tão grandemente a vida de vocês, no nome de Jesus. Pastor Newton, boa noite, graça e paz. Que bom o senhor aqui, pastor. Seja muito bem-vindo. Essa noite chuvosa, né, gente? Um pouco fria, mas nós estamos aqui fazendo desse momento um lugar, um espaço para falarmos da palavra de Deus. Graça e paz, pastor Kleber, que bom o senhor aí, participando também com a gente dessa live de hoje. Alguém mais está aí, quer se manifestar? Alessandra, boa noite, Alessandra, graça e paz. Deus abençoe você ricamente também. Sei que sempre tem pessoas que estão aqui assistindo, nunca se manifestam, depois sempre mandam recados, falam comigo. Ah, eu sempre vejo, mas nunca falo nada. Quero deixar meu abraço para você também, que não se manifesta, mas está sempre aí assistindo, né? Participando, dando a sua presença aqui de uma forma mais oculta, mas estando aqui. Paz do Senhor, Jerusa, muito bom também ter você aqui. Quem mais está aí e quer se manifestar? Também quero falar, né, gente, às vezes, paz do Senhor, irmã Márcia, às vezes eu percebo depois que existem pessoas que falam boa noite, que cumprimentam, falam, e eu não vejo, eu não sei explicar por que isso acontece. Se isso aconteceu com você em algum momento, peço perdão, né? Realmente eu não vejo, não sei o que acontece. Boa noite, graça e paz, Lica. Às vezes eu vejo que depois as pessoas falam, fulano fez aniversário, eu não vejo. Mas, enfim, não se sintam ressentidos. São questões aqui que a gente não sabe explicar. Quem mais está aí quer participar, dando graça e paz para os irmãos que estão aqui conosco?
Bem, 19 horas e 35 minutos, vamos fazer a nossa oração para a gente começar a nossa reflexão de hoje. Quero convidar você a fazer essa oração comigo agora. Senhor, nós te louvamos, estamos agradecidos pela tua vida em nós, por Jesus, nosso Salvador, por termos o teu Espírito Santo habitando em nós. Pedimos ao Senhor que nessa noite fale uma vez mais aos nossos corações, que a tua palavra vá ao encontro de tantas vidas para a mudança, de tantas famílias, de tantas pessoas, de tantas realidades, porque esse é o desejo do seu coração, meu Deus, que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento da sua vontade. Abençoa-nos nessa noite, que a tua palavra seja tão poderosa nos nossos corações. Dissipa todo o mal, toda a opressão do maligno agora. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Abençoe, Senhor, a vida da Núbia, que está fazendo aniversário, Pai. Que as bênçãos do Senhor alcancem de forma especial. Também pela vida do Tiago, eu te agradeço. Muito obrigado por mais um ano de vida. Que o Senhor conceda, Senhor, toda a tua bênção e proteção. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Paz do Senhor, Leci, que vão você aqui também. Então, irmãos, hoje o título dessa reflexão é Oração é Revisão. Já parou para pensar nisso? Todas as vezes que nós estamos orando, todas as vezes que oramos sobre um fato ou sobre uma circunstância da nossa vida, nós estamos, na verdade, revisando aquilo que vivemos. Estamos revendo, a gente está olhando novamente para aquela circunstância, para aquela situação, para aquele fato. Talvez nós estejamos impossibilitados de fazer algo sobre, né? Talvez sejam circunstâncias que as nossas possibilidades já foram esgotadas, mas se podemos rever fatos da nossa vida diante daquele que pode fazer coisas novas quando nós não podemos fazer mais nada, nós não podemos perder a oportunidade de orar. Porque a oração é uma revisão. A oração é a oportunidade que temos de revisar fatos, circunstâncias, histórias da nossa vida diante daquele que pode fazer coisas novas quando nós não podemos fazer mais nada novo. Paz do Senhor, Cássia. Paz do Senhor, irmã Marinha. Então, oração é a revisão, é a oportunidade de que temos de rever um fato diante do nosso Deus. O que você faz? O que você faz quando você vai tomar uma decisão? Qual o costume, o hábito que você tem antes de tomar uma decisão? Eu quero começar assim, para a gente poder introduzir algo sobre um exemplo bíblico que eu quero falar hoje nessa noite sobre oração e revisão. Obrigada, viu, Leci? Agradeço de coração. Então, o que você faz de costume antes de tomar uma decisão ou antes de resolver algo importante? Enquanto trabalhava como mordomo do rei da Pérsia durante o exílio de Israel, a Bíblia vai contar para nós que Neemias ele recebeu a visita de um irmão que estava voltando de Judá, e a notícia que ele recebeu do seu irmão sobre as pessoas que estavam em Jerusalém não foi uma notícia nada animadora, foi algo muito difícil. Ele recebeu desse irmão que veio de Judá a notícia de que as pessoas que estavam ali em Jerusalém estavam vivendo um perigo constante. Isso porque os portões e muros da cidade, que tinham sido destruídos pelos babilônios, ainda não haviam sido reconstruídos, de forma que as pessoas que estavam ali em Jerusalém estavam totalmente expostas, né? Os muros e o portão não haviam sido restaurados. Ou seja, algo precisava ser feito ali. E a gente sabe que aquele muro destruído deixava, assim, as pessoas daquele lugar muito vulneráveis aos inimigos. Neemias, quando ele ouve isso, ele não está em Jerusalém, né? Ele está ali junto ao rei da Pérsia, ele não está correndo perigo, mas a Bíblia vai mostrar para nós que ele fica
é cheio de compaixão por aqueles irmãos, por aquelas pessoas que estão ali em Jerusalém. E ele quer fazer algo por essas pessoas. Mas a oração veio antes de qualquer atitude, antes de qualquer ação, ou de algo que ele pudesse fazer por aquele povo, ele ora. Especialmente porque um rei anterior havia escrito uma carta, isso está registrado para a gente em Esdras capítulo 4, dizendo que tudo aquilo que estivesse sendo reconstruído em Jerusalém deveria ser interrompido. Então, é como se ele tivesse embargado as construções, interrompeu toda e qualquer construção que estivesse sendo feita lá em Jerusalém. Paz, mãe. Ei, Flávia, graça e paz, que bom você aqui. Esdras 4 nos mostra como foram impedidos aqueles que tentaram reconstruir os muros. Houve uma forte oposição a eles. E o que aconteceu, né, nesse reinado desse rei anterior está descrito para nós em Esdras capítulo 4. Diz ali que no reinado de Xerxes, olha que nome mais legal, né? Xerxes, um bom nome para colocar no filho, né? O rei da Pérsia recebeu uma carta escrita por alguns reis, dizendo que o rei Xerxes precisava tomar ciência do que estava acontecendo lá em Jerusalém, porque havia alguns judeus que estavam ali tentando reconstruir a cidade, reconstruir os muros, o portão, e aqueles reis unidos, escrevendo para Xerxes, queria alertá-lo sobre o perigo de reconstruir aquela cidade, que segundo eles era uma cidade rebelde e má. E eles falam ali que aqueles judeus que estavam reconstruindo os alicerces do muro iriam oferecer perigo ao reinado de Xerxes, porque se Jerusalém fosse novamente reconstruída, seria uma cidade que ele não poderia mais contar com os impostos dela. E ele fala também ali que não somente isso, mas era para ele se lembrar do histórico daquela cidade, que se ele fosse rever os arquivos dos antecessores dele, ele ia descobrir ali que no passado Jerusalém tinha sido uma cidade rebelde, problemática, é o que eles dizem, né, para todas as províncias, um lugar de revoltas e revoltas em épocas antigas, é o que eles declaram, né, motivo pelo qual, segundo eles, ela foi destruída. Então, quando o rei Xerxes recebe essa carta desses reis, ele responde a esses reis. E ele diz para eles que a carta que eles tinham escrito tinha sido lida diante da presença dele, e ele descobriu que realmente Jerusalém, no passado, tinha um histórico de ser uma cidade rebelde contra os reis, né? Uma cidade que teve reis poderosos, que subjugaram nações, que impuseram impostos a outras nações, e que, de fato, aquelas obras que estavam sendo feitas ali em Jerusalém deveriam, de fato, parar. E ele estava escrevendo para eles, para que eles tivessem o cuidado de fazer com que as suas palavras fossem obedecidas ali, era para aquela obra parar. E ele escreve, tenham cuidado, não sejam negligentes neste assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. E assim, a partir desse cenário que Jerusalém, como se foi, as últimas notícias de uma tentativa de reconstrução em Jerusalém foi essa, descrita no livro de Esdras. E é essa a situação que Neemias está vivendo, porque a última vez que foi tentado fazer algo foi impedido por um rei. Então, esse é o cenário de Neemias. Neemias, no entanto, ele não para diante dessa realidade, né, última, de tentativa de fazer algo. A Bíblia vai dizer para nós que ele ora, porque essa situação precisava de revisão. Essa situação, esse fato, essa circunstância que aquela cidade vivia, precisava ser revisada diante de Deus, diante daquele que poderia fazer por aquela cidade, por aquele povo, coisas novas, quando eles mesmos não podiam fazer nada de novo. E Neemias, capítulo 1, os versos de 5 a 10, vão contar para nós a oração de Neemias diante do Senhor. Ele exalta o Senhor como Deus temido no céu em sua oração, fala ali
que ele é um Deus amoroso para aqueles que obedecem os seus mandamentos, que os ouvidos dele estão atentos sempre para aqueles que lhe obedecem. Ali em sua oração, ele confessa seu pecado, o pecado da nação diante de Deus, porque eles sabem que a cidade foi destruída, que eles foram exilados porque desobedeceram ao Senhor. E aí ele fala que confessa os pecados dele e do povo diante da presença do Senhor naquele momento, e fala com o Senhor, Senhor, lembra de Moisés, teu servo, porque foi através dele que o Senhor falou que se nós fôssemos infiéis, o Senhor iria nos espalhar sobre a terra. Mas se nós fôssemos fiéis, o Senhor nos reuniria novamente, né? O Senhor ia novamente nos reunir num lugar onde o Senhor ia estabelecer seu nome. Então ele faz essa oração, clamando ao Senhor que resgatasse o seu povo com o seu grande poder. Então ele fala assim, Senhor, usa de benevolência com esse homem, faz com que nós sejamos bem-sucedidos. Ouve novamente a nossa oração. Foi isso que Neemias disse para o Senhor diante do quadro último de alguém tentar fazer alguma coisa em Jerusalém, diante das notícias tristes que ele vinha recebendo daqueles que estavam voltando de Judá. Aí, o texto de Neemias, capítulo 2, conta-nos para a gente o que aconteceu, como as coisas ocorreram depois dessa oração. Vai falar para nós que ele estava ali diante do rei para servi-lo, era copeiro do rei, e ele se apresentou triste diante do rei, e o rei pergunta, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? E ele diz para Neemias, essa tristeza só pode ser do coração. E o texto diz assim, com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? E sabe o que o texto conta para nós? Conta o seguinte, então orei ao Deus do céu. Olha só que interessante, gente. Ele poderia ali logo, imediatamente, já dizer o que ele queria, qual era a intenção do seu coração, o seu desejo, né? Ele estava tendo ali uma oportunidade de expor para o rei algo que estava acontecendo, mas a Bíblia diz que ele ora antes de dizer para o rei aquilo que ele gostaria que o rei pudesse fazer por eles. Então, preste atenção, o rei nota a tristeza de Neemias, Neemias já estava orando pelo seu povo, confessando pecados diante do Senhor, dizendo do poder de Deus para reunir aquele povo novamente, se eles se voltassem para o Senhor, e acontece que Neemias, diante da pergunta do rei, o que eu posso fazer por você, faz uma oração ao Senhor e responde para o rei, eu queria ir a Jerusalém. E aí, o que acontece? O rei Artaxerxes permite que Neemias vá a Jerusalém, e não só permite que ele volte a Jerusalém, mas faz com que ele tenha uma viagem segura, dá a ele todas as condições para ele ter uma viagem segura, fornece a ele madeiras para recuperar os portões, e ainda institui ele como governador para que ele pudesse fazer ali em Jerusalém algo com mais autoridade, com mais tranquilidade. Quando Neemias chega em Jerusalém, e ele vai ver os muros da cidade, ver realmente a dificuldade que o povo está vivendo, reúne o povo e diz para o povo assim, gente, a situação de vocês realmente é muito ruim, nós temos que dar um jeito nisso, o povo que está ali em Jerusalém concorda e vão trabalhar para consertar os muros. Só que alguns inimigos dos israelitas que estavam ali, claro, né, não estariam de acordo com isso e iam tentar impedir essa construção. Riem deles, zombam, falam que até mesmo a raposa vai destruir aquele muro, né, que o muro não vai aguentar nada, mas eles não ligam, continuam trabalhando, e à medida que os muros vão aumentando, ficando cada vez mais fortes, eles vão tendo uma oposição maior do inimigo, que ameaça atacá-los de surpresa, o que deixa aqueles que estão trabalhando na obra espantados. Neemias usa da autoridade que ele tem ali, diz para eles não terem medo, porque o Senhor está do lado dele, do lado deles. Aí Neemias começa a colocar guardas para poder ajudar aqueles que estão consertando os muros, e assim eles não conseguiram atacar Jerusalém.
Resumo da história, em 52 dias os muros já estavam prontos, os portões já estavam prontos, Neemias quer comemorar com o povo aquele grande feito, porque de fato é um grande feito, uma realização que outrora já tinham tentado fazer, mas não tinham conseguido. Ele chama Esdras, divide dois grupos, sobem em cima da muralha, vão ali dar suas voltas na cidade, cantando hinos de louvores ao Senhor, cantando músicas a Deus, sacrificam, oferecem sacrifícios diante da presença do Senhor e comemoram. A Bíblia diz que estão tão felizes que os povos vizinhos conseguem ouvir, né, o canto, a alegria daquele povo. O que eu quero chamar a atenção de você nessa noite que Neemias quis fazer algo pelo povo, mas a oração veio antes. Antes de tudo aquilo que ele queria realizar, ele orou. E você? É a pergunta que eu quero te fazer nessa noite. Você costuma orar antes de tomar decisões? Você costuma buscar a bênção do Senhor, a direção do Senhor, quando você quer realizar algo, mesmo que seja algo tão importante que todos sabem que você precisa fazer? Pois é. A oração é a sua resposta às circunstâncias difíceis, a fatos que você está vivendo, porque ela é sempre o melhor caminho, gente, para qualquer tarefa que a gente esteja vivendo, qualquer desafio que a gente encontre. A oração é sempre a melhor resposta. Tem um livro muito interessante de um homem chamado Stanley Jones. Ele foi um missionário na Índia durante 50 anos. Eles dizem até que ele teve amizade com Mahatma Gandhi, um missionário inglês ali na Índia. Ele tem um livro que chama O Caminho, e ele fala ali algo muito interessante sobre a oração. Ele diz o seguinte: uma versão revisada da sua vida é revelada toda vez que você ora de fato. Olha que interessante. Uma versão revisada da sua vida é revelada todas as vezes que você ora de fato. A oração, segundo ele, traz para o centro da nossa consciência aquilo que realmente é importante, expulsa tudo aquilo que não é importante. É interessante, né? E ele diz essa frase, que para mim é uma frase muito marcante. Uma versão atualizada da sua vida é revelada todas as vezes que você ora de fato. Por quê? Porque para ele, cada vez que você coloca diante de Deus um fato, uma circunstância, algo da sua vida, em oração, mesmo que seja em silêncio, é como se você estivesse submetendo a Deus uma área da sua vida. É como se você estivesse colocando mais uma área da sua vida ao controle de Deus. E cada vez, segundo ele, que você submete uma área da sua vida a Deus, cada vez que você faz isso em oração, cada vez que você apresenta uma área da sua vida a Deus, é como se você estivesse dando controle para Deus e estivesse abrindo no seu coração canais para se tornar cada vez mais receptivo para aquilo que Deus vai fazer. E cada vez que eu coloco algo da minha vida diante do Senhor, que eu submeto a Ele, que Ele começa a controlar, que o meu coração vai sendo aberto para receber de Deus, segundo Ele, cada vez que fazemos isso, vamos ficando mais receptivos à vontade de Deus. Mas o Senhor pode ir transformando a nossa vontade na vontade dele. Isso não é tremendo? A irmã Nilma está dizendo, demorei, mas cheguei. Paz do Senhor, irmã Vera. Isso é tremendo, isso é verdade, isso é maravilhoso, não é? Para ele fala uma coisa no livro que eu achei muito interessante. Ele diz assim, que alguém definiu educação como mudança. Toda educação gera uma mudança. Ele diz assim, que a oração é a educação mais profunda da vida.
pois é na oração que você está sendo educado naquilo que mais importa, no centro da vida. Você está sendo educado por Deus no centro do seu ser quando você ora. Olha que maravilha! Quando a gente acha que não tem mais nada para aprender sobre oração, o poder da simplicidade de uma oração, a gente vai compreendendo, né, dimensões mais profundas da nossa vida quando nós estamos orando. Ele diz assim que quando você ora, você é educado, né? Você é educado na parte mais profunda da sua vida, no lugar mais importante, pela pessoa mais importante, você é educado no seu ser, né? Ele fala que é como se você estivesse submetendo a sua vida ao senhorio de Cristo, deixando cada fato, cada circunstância que você vai expondo diante dele, antes de agir, é submetendo ao controle dele, é Cristo Salvador sendo Senhor cada vez mais da sua vida, né? Se assenhorando, tomando controle, tomando domínio, você abrindo seu coração, sendo cada vez mais receptivo para abrir mão do seu querer e entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A oração é esse lugar da educação, né? A educação mais profunda da vida. E, segundo ele também, é nesse momento onde oração é revisão, para ele, oração é revisão porque também significa um momento de poda. Olha que interessante. Orar também é se submeter a um momento de poda, porque a Bíblia, segundo ele, diz que todo ramo que não dá fruto, ele poda, mas ele poda para que dê mais fruto ainda. Está escrito em João 15:2. Mas por que ele poda? No momento que oramos, ele poda. E o porquê que ele poda? Ele poda porque existem ramos nas nossas vidas que sugam a vida do galho. Olha que interessante. Isso ele afirma no livro. Existem ramos da nossa vida que sugam a vida do galho, que impedem que o galho dê frutos. Esses ramos que sugam, segundo ele, eles não são importantes, não quer dizer que eles sejam ruins, não, mas eles simplesmente sugam a vida daqueles galhos que deveriam dar mais frutos. Aí ele conclui: grande parte da nossa vida está cheia de coisas sem importância, que estão sugando a vida do galho, que estão sugando as nossas vidas. Por isso, quando oramos, ele poda. Olha que lindo, irmãos, que maravilhoso. Ele poda porque estamos nos entregando a ele, e ele poda. Estamos, segundo ele, ocupados com tantas futilidades, com tantas coisas sem importância, e no momento da oração, ele poda. A oração traz o importante para o centro da nossa consciência e expulsa tudo aquilo que não é importante, que tira a vida do galho. Então, ele conta a história de um artista que, enquanto trabalhava, colocava ao lado dele uma coleção de pedras preciosas de várias cores. E quando perguntado para esse artista por que ele tinha aquelas pedras preciosas de tantas cores diante dele enquanto realizava seu trabalho, o artista diz assim que aquelas pedras estavam ali para purificar seus olhos. Olha que interessante. Porque, segundo ele, as cores da natureza, todas as vezes que ele olhava para as cores da natureza, os seus olhos eram purificados. Essas cores clareavam as cores dos olhos dele. Aí, Stanley Jones afirma: olho para Jesus e me vem um senso de valor, purifico os meus olhos nas cores dele. Olha que lindo, a oração faz isso. A oração faz com que os nossos olhos sejam purificados, porque a oração faz com que os nossos olhos sejam postos nele. Então, os nossos olhos começam a ser clarificados por ele. Olha que lindo. E ele faz uma oração no livro que eu achei muito interessante. Ele diz assim: ó Cristo, contemplo o teu rosto, ouço a tua voz e vou embora.
vão embora com a sensação de que deseja jogar algo fora e quer esvaziar as mãos para poder segurar o Cristo inteiro. Desejo o que tem valor eterno. Amém e amém. Olha que lindo. Uma versão atualizada da sua vida é revelada todas as vezes que você ora de fato. Eu não sei qual é o fato da sua vida que você está vivendo hoje, qual a realidade que está diante de você, o que pede diante de você que você faça algo, né? Às vezes tem uma situação que está esperando uma decisão sua. Existe algo a ser feito que depende do seu trabalho. Eu não sei qual a situação você está vivendo hoje. Eu sei que a oração é uma versão revisada da sua vida, que é revelada todas as vezes que você ora. É uma versão de Deus para nós. Sabe quando os programas eles mostram uma nova versão? Às vezes um programa teve ali uns erros, uns defeitos, e vem uma nova versão corrigindo aqueles defeitos, aquelas falhas, e eles lançam a versão do novo programa, que promete que aqueles problemas não vão existir mais. Muitas vezes a nossa vida tem versões que precisam ser atualizadas. E elas só são atualizadas quando nós oramos. Oração é revisão. Eu não sei o que você precisa rever. Eu não sei o que você precisa olhar novamente. Talvez seja algo que você até não quer mais olhar. Você desconsidera, que seja um problema para você. Mas nessa noite, eu estou aqui para dizer para você: a oração é uma revisão. Coloque diante do Senhor. Neemias tinha algo muito grande diante dos seus olhos. A realidade do povo era uma realidade muito difícil e era uma construção nada fácil. Já tinham dado veredito, já tinham embargado a obra, mas ele orou. Ele orou e uma nova versão dessa história surgiu. Às vezes a gente não pode fazer mais nada, mas nós oramos diante daquele que pode fazer coisas novas quando nós não temos mais nada para fazer. Amém? Bem, essa é a palavra de hoje. Oração é revisão. Então, reveja algo na sua vida hoje. Submeta-se ao Senhor e permita que os seus olhos sejam clarificados pela beleza de Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. Terminamos a nossa lição de hoje. Foi rápido, né? Você pode falar aí. Tem gente aqui comigo nessa live ou não tem? Eu vi aqui a Mirlene, Solange, Graça e Paz, a irmã Nilma está aqui falando aleluias. Eu espero que vocês sejam abençoados. Essa é a lição de hoje. Oração é revisão. Amém? Vamos orar, né, gente? Orar. Amém, Cássia? Quem está comigo aí diz amém. Ah, Tiago, você está aí, né? Amém. Quem mais está aí? Luciene, que bom, Lu. Lica, amém. Minha tia, amém. Pastor Nito está dizendo, Filipenses 4:6, que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Amém, pastor. Amém, irmã Márcia. Amém, mãe. Glória a Deus, Mirlene. A Alessandra, com certeza estamos aqui. Irmã Vera, amém. Jerusalém. Irmã Nilma, amém. Então é isso. Oração e revisão. Que venhamos submeter todas as nossas áreas, as áreas da nossa vida e as circunstâncias da nossa vida diante do Senhor. Ele sempre tem uma versão nova para nós. Amém? Então é isso. Jerusa está dizendo, ouvindo tudo atentamente. Amém, Jerusa. Olha, quero dizer para vocês, né, que a nossa live da próxima terça-feira, falando de fé com os jovens, vai estar com a gente Marcos, Isaac e Débora, são 3 jovens muito abençoados. A minha outra tia está aqui, ó, Maria Geralda, graça e paz, tia. Um grande abraço para a senhora. Temos que exercitar a oração. É verdade, temos que exercitar a oração. E vamos estar falando de fé com esses 3 jovens. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, assim como foi a live passada, né? Foram tantas visualizações e as crianças falando de fé foi algo tão emocionante, não é verdade? Então, participe
participe na próxima terça-feira, às 19h30, aqui no Facebook da igreja. Vamos falar de fé com os jovens. Eu aguardo vocês. Até lá. Amém? Um grande abraço, então. Não se esqueça, oração é revisão. Coloque todas as questões da sua vida diante do Senhor, porque certamente Ele tem uma nova versão para você. Fiquem com Deus, amém? E até a próxima, se Deus quiser. Até lá. Amém.